Oi pessoal, eu sou a Janaína e estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje eu quero trazer um tema assim que mexe com você, já mexeu comigo e eu tenho certeza que você já passou por isso. Nesse vídeo você vai entender que independente do que você tenha feito, das suas antigas atitudes, Deus tem uma nova história para você. E eu quero detalhar isso de maneira bem cuidadosa para você entender os processos que acontecem dentro da gente internamente quando a gente falha. Tem um homem na Bíblia que falhou e que se arrependeu, se entristeceu, e eu quero falar com você desse homem. Nós vamos introduzir esse contexto e eu vou explicar para você tudo que acontece na nossa vida durante o processo de vida que nós temos. E vida com Deus principalmente. Você sabia que grande parte das pessoas que abandonam a sua fé, elas abandonam por decepções? Você já parou para refletir que a grande maioria das pessoas que abandonam a caminhada com o Senhor, abandonam seja por decepção com o homem, seja por decepção consigo mesmo, por ter caído, por ter falhado, por ter sentido que traiu o Senhor, por ter sentido que não era digno de estar na presença do Senhor, por ter se sentido envergonhado de olhar nos olhos das outras pessoas. E a primeira coisa que eu quero que você já entenda de cara nesse vídeo é que não importa aquilo que você fez, Deus ele vai escrever uma nova história para você a partir do seu posicionamento. E eu quero trazer à luz uma palavra incrível da parte de Deus para a sua vida, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem separado para você, para o seu chamado, para a sua história, para essa nova história que você vai viver em nome de Jesus. E eu quero que você, antes de entrar no texto que está em João, capítulo 21, versículo 17, já pegue seu caderninho aí e comece a fazer as suas anotações. Me segue lá no Instagram, se você puder, o link vai estar aqui na descrição. Deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque dessa forma você me ajuda a alcançar o maior número de pessoas e me apoia aí a prosseguir com esse canal tão abençoado. Mas voltando ao texto aqui, eu quero ler com você hoje João, capítulo 21, versículo 17. É um texto que vai falar a respeito de um homem que errou com Deus, errou com Jesus, na verdade, e que não deixa de ser Deus, mas eu queria trazer um contexto dessa história para você conseguir alcançar e entender o processo que esse homem viveu. Amém? Então vamos em João, capítulo 21, versículo 17, diz a palavra do Senhor para nós. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Preste atenção no contexto que está inserido esse versículo, tá? Pedro sempre foi um homem impetuoso, sempre declarou o seu amor por Jesus. Era um fato real, né, que ele amava o Senhor, tanto pelo seu ímpeto, pela sua dedicação com o ministério, por ter sido um homem diferente, que tentou sempre proteger Jesus. Mas num momento crucial, que foi no momento em que questionaram para ele se ele conhecia o mestre, ele declarou que não conhecia, na frente do mestre. E o Senhor alerta ainda assim a Pedro, falando: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Presta bem atenção.
3 vezes Pedro nega a Jesus. E aí eu quero trazer uma reflexão para você, onde Pedro ele nega Jesus 3 vezes por medo de ser crucificado também, com medo de sofrer, né, retaliações, por medo da situação que ele estava inserido. Pedro nega Jesus. E a Bíblia fala que ele seria pescador de almas ou de homens. E no contexto, depois que ele traz Jesus 3 vezes, ele se sente tão mal, porque na terceira vez que ele trai, ele desperta e ele se lembra daquilo que o Senhor tinha falado. Então ele cai em uma tristeza profunda e ele volta para pescar peixes. Então, depois de uma decepção, Pedro retorna para o lugar que ele saiu. Quando ele conhece Jesus, ele larga os peixes, o barco, a rede, tudo para trás e vai seguir o mestre. E quando ele se decepciona consigo mesmo, com a sua atitude, quando ele se entristece, se envergonha daquilo que ele tinha feito, ele volta a pescar peixe, ou seja, ele tenta se esconder novamente no lugar que Jesus retirou ele. Então, talvez na sua vida você esteja passando por um momento onde você está querendo voltar, onde você está querendo se esconder, onde você está querendo desistir daquilo que Deus te chamou para fazer, desistindo da história que Deus tem para você. O que eu quero trazer para você de reflexão hoje é que, assim como Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e ele voltou a fazer o que ele não deveria fazer, que era pescar peixe, quando na verdade ele sabia que o Senhor chamou ele para ser pescador de homens. Então o que acontece? Depois que Jesus ressuscita, Jesus volta para Pedro. E aí eles sentam para conversar depois que Pedro avista Jesus do mar, né? A Bíblia fala que ele bota a sua roupa novamente e vai encontrar com o mestre na beira da praia. E aí eles comem ali, tem uma noite agradável. E aí depois de comerem, se você for ler o versículo 15, ele começa um questionamento direto com Pedro. Ele vira e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. E aí novamente Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, você me ama? Versículo 16. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E aí disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? De repente Pedro sentiu ali como se Jesus estivesse duvidando do amor dele. Como se Jesus estivesse falando: você não falou que não me conhecia 3 vezes, agora você está afirmando que me ama? Como é que é isso? Talvez Pedro tenha se sentido ali angustiado também e magoado, porque Jesus parece que está espizinhando, sabe, nele. Parece que Jesus está ali mexendo na ferida, e realmente está. E Jesus realmente vai mexer na ferida, porque como um médico, quando você se machuca, ele tem que passar ali um remédio para desinfectar a sua ferida, tirar de repente, dependendo do que for, o ralado, dependendo do que for que cortou você, se foi um vidro, alguma coisa, ver se não tem nenhum pedaço de vidro. Então ele tem que mexer na tua ferida para poder te curar. E Jesus faz isso com Pedro. Ele chega para Pedro e pergunta para ele 3 vezes se ele ama a Jesus. E Pedro responde 3 vezes. Por quê, pastor? Porque da mesma forma que ele nega 3 vezes, ele tem que afirmar que ama 3 vezes para poder ter na sua mente a reafirmação do chamado
que Deus deu para ele. Então, mais uma vez, Deus chama ele para uma nova história. Pedro, abandona a tua vida, esquece que você já foi pescador de peixe, esquece que você errou, que você me traiu. Eu já te perdoei, Pedro, eu tô aqui. Esquece e vem viver a nova história que eu tenho para a tua vida. Quando você olha esse texto, você percebe que Jesus ele vai ali para reafirmar, chamar ele de novo. E o que eu quero com essa palavra hoje? Eu quero chamar você de novo. Chamar você para voltar para o seu chamado. Chamar você para viver uma nova história. Chamar você para alertar que aquilo que você fazia, você não deve fazer mais. Chamar você para dizer que o seu erro, ele não vai poder te condenar a vida inteira, muito pelo contrário, aprende com ele, escreve junto com Deus uma nova história. O que Deus quer de mim e de você é que todos os dias a gente se levante, pegue a caneta e escreva com o Senhor a história que Ele tem para mim e para você. Porque não é sobre o que nós queremos, é sobre o que Deus tem para nós. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Pedro reafirma que ama Jesus 3 vezes. E Jesus reafirma o chamado dele 3 vezes, dizendo: cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. O que eu quero que você se atente neste dia? O que você fez, passou. A vergonha que você sentiu, passou. A história que você viveu vai servir para contar de testemunho para quem você vai se tornar. Entende que Pedro voltou a pescar peixes por vergonha, por se sentir humilhado. Talvez você tenha saído da presença porque você ficou envergonhado de uma atitude que você teve, de uma palavra errada que você deu, ou de uma situação que você viveu. O que eu quero declarar sobre a tua vida esse dia é que nada nem ninguém pode condenar você. Quem te condenaria e poderia te condenar não te condenou, muito pelo contrário, te salvou, te deu a salvação. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que você não pode ficar prostrado e parado no tempo onde Jesus já arrancou você dali. Volta a fazer aquilo que você tinha que fazer. Lança a tua rede para pescar homens. Entenda que para você provar que você ama o Senhor, você deve falar do amor dele, do que ele fez na sua vida para outras pessoas. Porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Você consegue entender isso? Então, esquece o que passou. Deus tem uma nova história para você. Se você conhece alguém que está nessa situação, prostrado, parado, pensando em desistir por causa de uma falha, de um erro que viveu, de uma tristeza que ele se envolveu, ei, manda essa mensagem para essa pessoa. Abençoa a vida dessa pessoa. Se você, essa pessoa e essa palavra está falando com você agora, escreve aqui nos comentários de onde você é e se essa palavra está falando com você. Qual a diferença que essa palavra vai fazer na sua vida? Levanta, começa a fazer aquilo que Deus já falou que você deve fazer. Para de focar nos erros, nas dores, nas tristezas, nos arrependimentos, na prostração e começa a focar naquilo que Deus falou que você faria. Você entende o que eu estou falando? Eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor venha te abençoar poderosamente, que você venha sair desse lugar que você está e venha escrever junto com o Senhor uma nova história para a sua vida. Amém? Você deve somente crer. Quando você crer e acatar aquilo que Deus falou, você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia fala que depois desse episódio, Pedro pregou para mais de milhares de pessoas e 3.000 almas se converteram e se renderam ao Senhor. Agora imagina se ele ficasse prostrado, sem ânimo, sem disposição, sem vontade de viver. Então presta bem atenção, porque o Senhor está falando com você.
Eu vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo que vai ajudar você a superar esse processo que você está vivendo, que vai te ajudar a avançar na tua caminhada. E eu quero orar pela tua vida para a gente encerrar esse vídeo e te abençoar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Pai, já ministrada ao coração dos teus filhos, todo aquele que está prostrado, triste, arrependido, humilhado, abatido, levanta, Senhor. Levanta essas pessoas, assim como o Senhor fez com Pedro, voltou para reafirmar o chamado. Eu te peço, reafirme o chamado dessas pessoas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, guarda cada um deles, fala ao coração dos teus filhos, dá o entendimento que eles precisam, dá a sabedoria que eles precisam para se reerguer, se levantar e continuar caminhando. Satanás não tem poder para derrubar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, a não ser que eles permitam. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu sei que o Senhor já os fez vencedores. Então começa, Pai, a escrever uma nova história sobre a vida deles. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã aqui no meu canal, às 22 horas, para mais um vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que vidas sejam alcançadas. Amém? Fica com Deus. Até amanhã. Deus te abençoe.